Meus irmãos e irmãs, primeira leitura do domingo passado foi a primeira vez que apareceram na igreja os diáconos. Os apóstolos, vendo que eles às vezes tinham que parar a oração e a pregação. É importante isso. Os apóstolos tinham como principal função a oração e a pregação, mas eles tinham que às vezes interromper isso aí para resolver outras coisas. Então eles escolheram 7 homens de comprovada honestidade e designaram eles como diáconos. Só que em seguida a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida e muitos cristãos tiveram que fugir. Um deles, esse diácono Filipe, que nós ouvimos aqui na primeira leitura. Então esse Filipe foi até uma cidade da Samaria, e diz aqui os Atos dos Apóstolos, e anunciou-lhes o Cristo. Às vezes a gente lendo rápido assim, a gente não para pensar. Anunciou-lhes o Cristo. A igreja está nesse mundo para anunciar Jesus Cristo. Então a igreja não está nesse mundo para anunciar uma filosofia. A igreja não está nesse mundo para anunciar um sistema de governo. A igreja não está nesse mundo nem sequer para anunciar um código moral. Nós anunciamos o Cristo. E diz São Paulo, lá na carta aos Coríntios, que nós anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. É o nosso padroeiro, né? O Senhor do Bom Fim, Cristo crucificado. Isso na época soava tremendamente hostil. Acho que todo mundo conhece aquele palavrão que começa com a letra D, que se alguém fala, todo mundo assim já regala o olho. Fala isso não, menino. Acho que todo mundo sabe qual que é. Lá no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, o palavrão que existia, que era pior, que não se falava na frente de gente de respeito, era cruz. Tem um relato do senador romano Cícero, em que ele conta que em determinado momento, num debate lá no Senado romano, um dos senadores citou a palavra cruz. Imediatamente Cícero o interrompeu e disse assim: olha, não se fala essa palavra em um lugar de respeito. Sabendo então que todo mundo achava a cruz a pior coisa que existe, e não se podia nem sequer falar, imagina qual não foi a dificuldade dos apóstolos no início da igreja para dizer: o nosso Salvador morreu na cruz. Todo mundo já regalava o olho. O Filho de Deus morreu na cruz. Ninguém queria aceitar. Então o que era o mais fácil? O mais fácil era esconder a cruz e dizer: olha, Jesus era um homem muito bom, muito santo, Jesus fazia milagres, porque milagre todo mundo gosta. Jesus era um homem que pregava misericórdia, bondade, porque isso aí todo mundo gosta. Jesus acolhia as pessoas, tinha misericórdia, isso aí todo mundo gosta. E esconder a parte da cruz. E aí se alguém perguntasse: mas ele morreu de quê? Aí você falaria, né? Foi na cruz. Mas pelo contrário, tanto o diácono Filipe, quanto São Paulo e os demais apóstolos, pelos que nós vemos nas outras cartas, o centro da pregação é: nós cremos em Jesus Cristo crucificado, com cruz, para o escândalo do mundo. Porque diz o Santo Evangelho, Jesus diz assim, que virá o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber. Então, se a gente confia no Espírito da verdade, a nossa pregação tem que ser conforme o Espírito Santo, que anunciou Cristo crucificado, e não conforme o mundo. Como é que hoje em dia a gente anuncia um Cristo sem a cruz? Vou dar um exemplo como se fosse eu, porque eu tenho o dever de pregar aqui na paróquia, eu sou pároco. Se eu quisesse anunciar um Cristo sem a cruz, como é que eu ia fazer?
Chega lá um determinado evangelho, eu leio ele e começo a pensar assim: ó, o evangelho está dizendo isso. Ah, não, mas isso não vou falar não, que o povo vai achar ruim. A primeira leitura está dizendo aquilo. Ah, não, mas isso não vou falar não, que vai dar polêmica. Aqui está dizendo isso aqui. Ah, isso aqui eu não vou falar não, porque tem muita gente que faz. Se eu fizesse isso, meus irmãos, eu ia estar preocupado tanto com o mundo, que eu ia esquecer Cristo crucificado. É como aquela imagem do leão. Você pega o leão, arranca os dentes do leão, arranca as garras do leão, amarra as patas do leão e dá uma injeção de tranquilizante para o leão ficar grogue ali no chão. E aí depois você falar com o leão: leão, vai lá, pega. Vai funcionar? Não vai. No entanto, em tantos e tantos lugares se prega uma palavra de Deus que é um leão, poderoso leão, só que sem dentes, sem garras, com as patas amarradas e sedada. Porque a pessoa vai escolhendo o que desagrada e tira. Não prega a palavra de Deus integralmente, não prega o Cristo, para escândalo do mundo, Cristo crucificado. E aí o fenômeno acontece em tantos e tantos lugares. A pessoa vai 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja e não se converte, porque o evangelho que ela escuta não provoca, não convida a conversão, é só o que ela quer ouvir, é como se fosse uma música, e é por isso que não funciona. Se nós queremos que funcione, longe de nos preocupar com o que o mundo vai achar ou vai deixar de achar, nós temos que anunciar o Cristo, e Cristo crucificado para escândalo do mundo. Uma outra coisa que diz a primeira leitura é que a pregação dos apóstolos, a pregação cristã, ela era acompanhada de milagres. Diz aqui: pois viam os milagres que ele fazia. E os milagres que aconteciam no princípio da igreja continuam acontecendo hoje, não pensam que parou. São um sinal claríssimo de que Jesus atua na sua igreja, que o Espírito Santo atua na sua igreja. Que dia que foi ontem? Nossa, falou tão baixinho, padre, não está com o ouvido tão bom assim não. Que dia que foi ontem? 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio é dia de quê? Nossa Senhora do Parto. Então, para citar um exemplo de milagre do nosso tempo, eu vou citar o milagre que foi escolhido para a canonização dos pastorinhos, Jacinta e Francisco de Fátima. Esse milagre é muito especial, não apenas porque aconteceu na nossa época, não apenas porque foi analisado por 6 médicos, de tudo quanto é especialidade que vocês imaginarem, mas porque foi um milagre que Nossa Senhora quis interceder para que fosse feito no Brasil. Então é uma honra e uma glória muito grande. Nós, católicos brasileiros, tivemos o milagre da canonização dos pastorinhos no Brasil. Foi uma cidade do interior do Paraná. Um menino pequeno, chamado Lucas, estava brincando com a irmãzinha no sofá, segundo andar. Aí, em determinado momento, brincando, criança, você já viu como que é, o sofá vira e o menino cai da janela, do segundo andar, 7 metros de altura. Quando ele bateu lá embaixo, a cabeça dele abriu e uma parte do cérebro saiu. Aí aquele desespero, pega o menino, leva para o hospital. Até ele chegar no hospital, como ele morava numa cidadezinha do interior, o hospital de uma cidade maior era longe, ele sofreu 2 paradas cardíacas. E aí quando chegou no hospital, o médico, já preparando a família, falou: olha, esse caso aqui, o mais provável é que ele venha a óbito. E se ele sobreviver, vai ter sequelas, ele perdeu massa cerebral. Então talvez ele fique em estado vegetativo, talvez ele não consiga mais se movimentar ou falar. Então é uma situação muito grave. Os pais, compreensivelmente, no imenso desespero, entram em contato com um Carmelo, ou seja, um mosteiro de irmãs carmelitas, e pede: olha, pelo amor de Deus, reza pelo meu filho, que ele está entre a vida e a morte na UTI.
E aí uma das irmãs estava fazendo uma novena para os pastorinhos de Fátima, para essa época, né, próximo ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Então ela fez o pedindo aos 2 pastorinhos, Jacinta e Francisco, que cure o Lucas. Uma oração pequenininha e simples. E eis que o grande milagre aconteceu. O menino acordou no hospital e começou a conversar com as enfermeiras. Aí todo mundo ficou impressionado, como era possível aquilo. Leva o menino para fazer os exames. Entrou lá na tomografia, fez tudo quanto é tipo de exame de imagem, e ninguém sabia explicar. Poucos dias depois, ele já tinha alta, não teve sequela absolutamente nenhuma, mesmo tendo perdido parte do cérebro. Esses processos de milagres que vão para o Vaticano, o médico que dá o laudo principal é o médico que estava atendendo a pessoa, independente se ele for ateu, independente se ele for protestante, independente se ele tiver alguma outra religião, não importa. Ele tem que dar um laudo técnico. Isso é normal? Tem explicação? E a resposta dos 6 médicos consultados pela Santa Sé foi: não tem explicação natural. E aí a Santa Sé declarou: não, de fato foi um grande milagre. Então, meus irmãos, esses milagres que nós vemos no Santo Evangelho, esses milagres que nós vemos nos Atos dos Apóstolos, não penso que eles terminaram não, porque Jesus continua agindo na sua igreja. O finalzinho do Evangelho, o diácono Filipe, ele pregou a palavra, batizou aquelas pessoas, criou uma comunidade, mas tinha uma coisa que ele não podia fazer, que era enviar na pessoa o Espírito Santo. Então ele teve que chamar os 2 apóstolos, João e Pedro. A gente poderia dizer que é a primeira menção nos Atos dos Apóstolos do sacramento da crisma. Eles receberam o Espírito Santo. Veja como a igreja vai se formando lá do início. E aqui uma verdade muito importante para concluirmos essa homilia: não existe católico sozinho. Não dá para ser católico: eu rezo na minha casa. Você consegue receber os sacramentos na sua casa? Não dá. A não ser que, por exemplo, seja uma pessoa que esteja doente, aí sim a gente leva a Eucaristia e tal. Se precisar confessar, eu vou lá. Se precisar do sacramento da unção dos enfermos, eu vou com todo prazer. Mas a pessoa podendo, não existe: eu faço minhas orações aqui em casa, porque a igreja não nasceu assim. Leia os Atos dos Apóstolos. Não existe católico por si mesmo, a Bíblia e Deus, não existe isso. Nós necessitamos da mediação da igreja, porque Cristo age na sua igreja, inclusive com milagres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.